Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repousem sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Yorri, pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui reunidos para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor. E hoje eu gostaria de estar ministrando um tema muito importante, muito abençoado para a sua vida, realmente, que é o que? Aprenda a falar certo na hora certa. Mas antes de a gente entrar no tema abençoado, sobre comunicação, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todos, porque diariamente eu desejo encaminhar vídeos abençoados da parte do Senhor. Gostaria de agradecer a você também que já me acompanha aqui no canal, que Deus continue te abençoando. E você que tem o desejo de receber orações, Fica até o final do vídeo que estarei orando poderosamente pela tua casa. Uma das formas mais importantes de se manter um relacionamento verdadeiramente é sabendo se comunicar, Muitas pessoas realmente elas são precipitadas na forma de falar e a Bíblia é muito clara, a respeito disso. O livro de Provérbios, capítulo 29, verso 20, nos diz o seguinte: vês uma pessoa precipitada ao falar? Pois espera muito mais de um insensato do que alguém que tem essa atitude. Em outras palavras, uma pessoa que já é insensata, ela tem muito mais inteligência de quem fala da boca para fora. Existem realmente pessoas que não têm controle, da sua boca, não sabe ter limites, não sabe quando parar, e às vezes a pessoa se entra em situações terríveis exatamente por causa da sua boca, O livro de Salmos nos fala que boa parte do sofrimento do ser humano cabe-se e dá à boca da pessoa, Às vezes a pessoa fala demais, às vezes a pessoa ela não sabe se controlar, às vezes a pessoa machuca o outro, fala o que não deve, quando viu, já aconteceu. Então, guarde essa palavra em Provérbios 29, 20, que você possa entender completamente. Então, assim, falar correto na hora certa é muito importante e a gente precisa entender, Por exemplo, existem pessoas realmente que estão numa situação que ela não sabe lidar com a situação. Por exemplo, às vezes o teu marido, ou a tua esposa, o teu namorado, o amigo, está com um mau hálito. Pode estar. E a forma de você se comunicar com a outra pode fazer toda a diferença. Você está entendendo? Tanto abençoar para mais a tua vida, quanto trazer dificuldades, tristeza e brigas e conflitos com tudo isso. Por exemplo, o marido, vamos supor que ele está com um mau hálito e ele está numa roda de amigos. Você já imaginou se a esposa chega para ele e fala assim: poxa, amor, que bafo de onça. Que bafo de onça que você tem. Você não escovou os dentes não, meu filho? Vocês acham que... como que esse marido vai responder essa esposa? Como que essa pessoa vai responder a outra? Com certeza, ou ele vai ficar muito envergonhado e isso vai gerar uma discussão muito grande, Então, ele poderia sim até estar, com mau hálito, mas é muito diferente quando a esposa chega e fala assim: amor, eu quero falar com você pode vir aqui um minutinho? E ele se retira de perto dos seus amigos, chega próximo da sua esposa, e ela fala assim: filho, desculpa, mas eu acho que tá com mau hálito, seria legal assim se você escovasse os dentes ou chupasse uma balinha, um chiclete, Então, assim, a abordagem é muito importante, realmente, para que a gente tenha uma comunicação limpa e saudável. E realmente tem pessoas que não têm a mínima sabedoria para lidar com essa situação. Ou seja, a forma errada, apesar de ser verdade, talvez, o que a esposa estivesse falando, é uma forma errada de se expressar. E isso, ao invés de ajudar, prejudicaria, arrumaria briga. E ela mesmo querendo fazer as coisas corretas. Porém, se ela tem sabedoria de como conduzir essa situação, realmente o seu marido vai falar assim: poxa, meu amor, muito obrigado, eu não tinha percebido ou esqueci de escovar os dentes. E agradecer essa esposa. Então, assim, você precisa realmente
saber falar certo na hora certa, sabe? Existem 3 pilares da comunicação muito importante, né? Que é como falar, onde falar e quando falar, né? E as pessoas, às vezes, elas se perdem, né? Uma outra coisa muito importante no meio da comunicação é que as pessoas, elas às vezes, elas não cuidam com um tom de voz. E eu falo de forma geral que isso cabe muito mais aos homens do que às mulheres. Por quê? Às vezes o homem ele é mais áspero, o homem é mais grosseiro. É da própria natureza do homem realmente ele ser um pouco mais bruto que a mulher, né? Então, às vezes, a forma que o marido se comunica com sua esposa, a forma que ele está falando, pode fazer toda a diferença. Dependendo da tonalidade de voz que ele está falando, ele pode colocar tudo a se perder, né? Agora, uma voz macia, uma voz aveludada, precedida por um sorriso agradável, guiado por um favor, irmão, costuma realizar verdadeiros milagres, né? Aquelas mulheres que insistem em tratar também, existe uma outra situação que as mulheres insistem em tratar os seus maridos como uma professora do primário, né? E às vezes confunde as coisas, né? Fala com uma voz ríspida, fica contrariando, né? Dificilmente, eu quero dizer para você que é mulher que me ouve, né? Dificilmente você vai conseguir o que você deseja. Você precisa realmente aprender a arte da comunicação. Quando o seu marido ele faz aquilo que você pediu e você está tendo esse tipo de atitude com uma voz de uma professora de primário, ele pode até fazer sim, mano, mas com certeza ele vai você vai perder o apreço, né, o afeto do seu marido por você. Então assim, são coisas importantes, a gente tem que realmente cuidar, irmãos, com a forma que a gente está falando. Você está entendendo? Por exemplo, você vai pedir um aumento pro teu marido, não, pro teu patrão, você vai chegar lá assim, então, chefe, eu queria um aumento. O seu patrão, ele não vai te dar aumento, ele vai falar assim, um aumento da porta pra rua. E às vezes você receber esse aumento, você realmente foi pra rua e não recebeu o aumento. Então assim, a forma da gente comunicar é importante. Então assim, Provérbios capítulo 15, verso 1 vai dizer o seguinte, né? A resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência, né? Então assim, quando você sabe responder uma pessoa, não responder precipitadamente, falar com calma, né? Se expressar com calma e falar de uma tonalidade tranquila, macia, a briga vai cessar. Mas se você for ríspido e responder com grosseria, a confusão tá feita, irmão. A confusão tá feita, irmã. Então, assim, por isso que existe muitos casamentos, muito relacionamento, pessoas que não conseguem se lidar com outros, porque às vezes a pessoa é um bruto. Você tá entendendo? Às vezes é como dizem, né, as mulheres, isso aqui é o meu Shrek, a minha Fiona, o meu ogro, a minha ogra. Você está entendendo? A gente precisa realmente ser refinado na comunicação. Às vezes, por coisas banais, a gente entra em dificuldade. Por quê? Porque realmente não sabe lidar. Você tem que aprender, irmão, irmã, a crescer em todas as áreas. Não é só ir para a igreja. Você precisa crescer no teu casamento. Você precisa crescer em comunicação. Tem pessoas que, infelizmente, tá aí com 20, 30, 40, 50, 60 anos e não sabe se comunicar com os outros. E aí vive em situação, aí vive isolado. Por quê? Ninguém quer uma pessoa grosseira do lado e você precisa entender isso. Então, assim, principalmente, assim, eu falo para os maridos, trate bem as suas esposas. Tomem cuidado com o que vocês falam, né? Às vezes eu sei que o homem ele não faz porque quer a própria natureza do homem. Às vezes o homem é mais seco. A mulher geralmente é muito mais carinhosa do que o homem. Então saber falar certo é muito importante, né? Então assim, saiba como falar com as pessoas. Saiba onde falar. Nem todo lugar é para você conversar. Nem todo lugar é lugar de você chamar a atenção da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, de uma pessoa. Você pode criar situações inúmeras. Você está entendendo? Por conta de uma coisa fútil. Você está entendendo? E você tem que aprender quando falar, irmão. Tem momento que as pessoas parecem que não entendem.
Por exemplo, você pega uma pessoa que está nervosa. Você vai tentar conversar com ela como, irmão, se ela está nervosa? Você acha que ela vai responder de forma tranquila para você? Não. Aí você está querendo mesmo levar um coice, como diz outro, né? Você está pedindo, né? Para acontecer a situação. Então, assim, saiba quando falar. Saiba como lidar com essa situação. Como eu tenho falado, por exemplo, assim, da questão do chefe, do patrão. Você está entendendo? Você, por exemplo, você quer um aumento. Você vai chegar no momento que o teu patrão está nervoso para pedir aumento? Não vai, irmão. Seu patrão está passando por uma situação de crise na empresa, você vai pedir aumento para ele, você vai para a rua. Você está entendendo? Como às vezes, dentro de uma discussão, de um relacionamento, do marido, da esposa, né, dos filhos, às vezes a outra pessoa está com a cabeça quente, o outro quer resolver na hora, você vai arrumar confusão. Você tem que aprender que ninguém é como você. Entenda, irmão. Não tente forçar as pessoas a pensar como você, agir como você e ser como você, porque cada indivíduo é uma pessoa individual. Deus criou cada um de forma diferente. Você está entendendo? Tenha o seu tempo. Quando a gente estuda sobre os temperamentos, que são o colérico, sanguíneo, fleumático, né, e o melancólico, quando você lê os comportamentos das pessoas, você vai entender o temperamento da pessoa. Você vai entender as tendências da pessoa. Tem gente, irmão, que gosta de resolver na hora a situação. Mas tem gente que não. Então, assim, você tem que respeitar isso. Então, assim, aprender a falar no momento certo é muito importante. Como eu falei, você precisa falar, né, de forma certa, na hora certa. Você está entendendo? Para que você tenha êxito naquilo que você quer. Então, assim, é muito importante que você tenha isso dentro do teu coração, né? Então, assim, Salmos capítulo 19, verso 14 vai dizer o quê? Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na presença do Senhor, minha rocha e meu, né, vingador. Precisamos cuidar realmente o que estamos pensando, porque aquilo que nós pensamos, irmão, determina o que nós falamos, né? E não tem como uma pessoa realmente pensar em amargura e falar do amor, né? Lembrando que eu sempre digo isso, pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Você tá entendendo? Então aquilo que você realmente pensa, você fala, né? Tanto é que dentro de uma situação as coisas acontecem. Então, assim, aprenda essa arte. Aprenda a se comunicar de forma excelente. Aprenda a respeitar o tempo das pessoas. Saiba realmente o momento que você deve falar. Saiba realmente onde que você deve falar. Existem assuntos que não é para falar na frente das pessoas. Existem assuntos que é falar entre quatro paredes, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa. Às vezes o homem ou a mulher expõe o marido, né, o seu parceiro ao ridículo. Às vezes os pais expõem os filhos ao ridículo. Você não pode fazer isso não, você vai causar situação difícil. Aí depois você está lá chorando, pedindo, clamando, oh Deus, muda a minha situação, Senhor, muda o meu marido, muda o meu filho, muda a minha esposa. Mas não, é falta de sabedoria. Por isso que a palavra fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecimento, irmão, é tudo. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter relacionamentos duradouros? Você quer ter um casamento duradouro? Você quer que teus filhos te amem, te respeitem, que as pessoas te adorem, que você conviva bem com a tua família, com os teus parentes? Saiba falar certo, na hora certa e da forma certa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento pela vida de todas as pessoas que me ouvem, Senhor. Sabemos que a comunicação é algo primordial. E dentro de um relacionamento, quando a comunicação, Senhor, morre, o casamento morre consigo. Então, comunicar, Senhor, é importante. Em nome de Jesus, que todas as pessoas que me ouvem neste momento, seja pessoas solteiras, namorados, noivos, casados, que eles aprendam a habilidade de se comunicar, que eles saibam falar, né, de forma correta, eles saibam se expressar, né, no local certo e eles saibam quando eles devem falar, porque existem coisas que realmente devem se manter
em segredo ou ter paciência para ter o momento certo para se expressar, Pai. Em nome de Jesus, que a sabedoria que vem do alto, que vem do teu trono, possa invadir o coração de todas as pessoas. Como profeta de Deus, eu profetizo e abençoo para que todos tenham uma comunicação sadia e abençoada em nome de Jesus. Amém. Irmão, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se sentiu abençoado, eu te peço, não se esqueça de inscrever, ativar o sininho de notificação, né? Me ajuda a compartilhar, isso é extremamente importante, tá bom? Eu sou o pastor André Iorra, eu te abençoo tua casa, tua família e até o próximo vídeo.